Então como é que funciona, né, a nossa avaliação, a nossa consulta aqui na clínica? A avaliação acaba tendo que ser muito individualizada, né? As cirurgias são todas muito de detalhe, somatória de detalhes, né? Então a nossa avaliação realmente acabou precisando evoluir e não para de evoluir para cada vez mais detalhada, né? Para a gente ser mais assertivo possível no planejamento cirúrgico, no preparo dos pacientes para uma boa cirurgia e para uma boa recuperação no pós-operatório, que a gente chama de cirurgia plástica funcional. Então, basicamente, a gente, depois do contato, né, do agendamento em si, a gente evoluiu aí para uma pré-consulta. Então, a nossa concierge, a Anne, ela faz um contato com os pacientes para fazer uma conversa por vídeo, para já tentar trazer um pouco, né, dessas queixas, desses desconfortos, o que a paciente busca, o que a paciente andou pesquisando, o que ela já tem de repente de tratamentos, de cirurgias prévias, de problemas de saúde. Isso a gente percebeu que é muito interessante, não só para eu, antes de ver o paciente, já ter uma ideia, e a gente acaba conseguindo aprofundar mais, mas também, porque isso é muito legal, os pacientes elas marcam a consulta e elas não estão pensando no que vão vir, no que vão falar e tal. E com essa consulta pré, ela já chega aqui para consulta, quer dizer, ela na pré-consulta ela teve que parar e pensar o que realmente está incomodando, o que fez ela chegar a esse ponto de marcar uma consulta, de passar em avaliação para cirurgia plástica, os desconfortos, os medos, o que ela busca, os receios. Então, isso é muito legal, porque ela já vem para a consulta com tudo aquilo, né, na cabeça, e a partir da pré-consulta muitas vezes elas vão refinando isso, então a consulta acaba sendo, claro, muito mais produtiva, né, do que a paciente, claro, chega em consulta e está esperando tanto aquele momento e tanta ansiedade que ela esquece várias coisas. Então isso eu percebi que foi bem interessante elas já virem com tudo isso muito, né, aflorado para a gente explorar ao máximo, aproveitar ao máximo realmente a consulta. Na consulta em si, então o exame físico ele foi evoluindo demais com essa questão de cirurgia plástica funcional, que a gente buscar preparar a melhor forma possível essa paciente para uma boa cirurgia. Então a bioimpedância passou a ser uma ferramenta fundamental. Imagina se pegar 5 anos atrás, bioimpedância na consultório de cirurgia plástica, né? Não faz sentido, mas realmente hoje é uma ferramenta que a gente não tem como fazer sem, porque a gente consegue não só examinar a paciente, ver todos os detalhes, né, ali da região mesmo que incomoda o paciente, a gordura localizada, o abdômen, a mama, mas a gente consegue também ir mais a fundo na análise de composição corporal da paciente. Então, bioimpedância hoje é obrigatório, especialmente nas cirurgias corporais, a gente conseguir avaliar a composição corporal. Gordura visceral é algo que a gente muitas vezes tinha uma paciente com peso bom, um índice de massa corpóreo bom, mas a gente olhava, por exemplo, para fazer uma abdominoplastia e falava, nossa, o estômago alto, aquele abdômen mais rígido, a gente tem que pedir para essa paciente perder peso, mas puxa, ela já tem um peso adequado, já tem um IMC ótimo, uma baixa porcentagem de gordura, mas não está legal para a cirurgia. E a gente vê nesses casos hoje que, em geral, elas têm uma tendência muito grande de acúmulo de gordura visceral. E a gente consegue mostrar, né, de forma objetiva para a paciente e também a gente perceber de forma objetiva que, puxa, realmente a gordura visceral está alta ali. Então não é o momento de fazer cirurgia, a gente precisa baixar o peso. E essa gordura ela traz uma tendência de inflamação corporal muito grande, resistência à insulina, né, toda a parte metabólica mais bagunçada. E aí a gente tem embasamento para vamos precisar fazer um preparo pré-operatório para não só ter melhor resultado, poder ter um resultado melhor com a correção da diástase, descer essa pele com mais conforto, porque esse emagrecimento vai soltar um pouco mais a pele, como a gente vai estar operando numa situação menos inflamatória. Tá? Então a bioimpedância, principalmente com esses dois parâmetros, tá? A porcentagem de gordura corporal e a gordura visceral nos traz muito uma ideia inflamatória, uma ideia de composição corporal da paciente bem importantes aí para o nosso planejamento e também para o acompanhamento do pós, né? A gente já tem uma bioimpedância pré-operatória ali para depois comparar com a de 3 meses e assim por diante. E outra questão é o ultrassom, né? Então o ultrassom a gente faz todo o exame físico e o ultrassom portátil ele nos ajuda muito a já conseguir, tinha muito essa dor, né? O paciente saía da consulta, o exame físico da diástase, ele é um exame a gente, claro, pede ao paciente fazer como se fosse um abdominal, sente se tem alguma separação, mas não é nada tão objetivo assim, né? Agora, tinha essa questão de a paciente, olha, vamos fazer abdominoplastia, provavelmente tem aí uma diástase, vamos corrigir e tal, mas vamos fazer a tomografia para checar se tem ou não. Hoje eu consigo fazer o ultrassom ali, à beira-leito, então examinou, já consegue olhar com o ultrassom, como um prolongamento aí da mão do médico no exame físico, e a gente já consegue sair, não, realmente aqui tem a diástase, 2.6, 2.7, 3.2, vamos, claro, fazer a tomografia, porque a tomo é um exame muito detalhado para a parede abdominal, uma pequena hérnia,
a medição de cima até embaixo, até para comprovar para o convênio, né? Um laudo bem completo de tomografia, porque é algo que o convênio entende que é funcional, então ele vai dar esse auxílio na cirurgia, na internação, etc. Então, a gente pede a tomografia como comprovação, mas eu consigo finalizar a consulta já mostrando para a pessoa, realmente, olha quanto que atrofiou o músculo. Era para ele ter 1 centímetro, 1,2, está com 0,6, 0,7. Afinou o músculo, atrofiou. Então vai ser interessante a gente fazer a técnica de lipoenxertia para reposição de volume, para levar células-tronco e revigorar essa musculatura. No pós-trabalho de M-Sculpt para hipertrofiar esse músculo que atrofiou. E olha quanto que ficou de diástase, olha para cima do umbigo, olha para baixo, realmente ficou mais abertinho aqui. Então na abdominoplastia a gente vai precisar, ou na mini, a gente vai precisar corrigir a diástase. Então ele virou uma ferramenta bem interessante, até para as cirurgias de mama também. O paciente já tem uma prótese, eu consigo olhar, saber se está na frente, está atrás, já montar um planejamento ali junto com o paciente e trazer uma consulta mais completa. Outra questão, sem dúvida, são os softwares 3D. Eu gosto muito, eu tinha muito receio no começo de usar, e trazer esses softwares para o paciente entender como uma simulação do resultado, né? Uma coisa muito boa é que o resultado não fica tão perfeito, tão bonito assim, o desenho em si da mama. Isso facilita a comunicação, mas os pacientes entendem muito bem que não é uma simulação do resultado, mas é a gente fazer uma boa análise. Então a análise de volume, para mim, é excelente. A gente consegue projetar a mama no 3D, o paciente se vê de uma forma conectada, desconectada, isso é muito legal. A gente consegue medir o volume da mama, ver as assimetrias, então uma análise muito interessante. E até a gente construir a parte técnica, falar, puxa, uma mama mais de 1 quilo. Nesses casos, a técnica que eu consigo entregar um melhor resultado é assim, assim, assado. Né? A gente já começa aos poucos, usando muitos anos esses softwares, a gente consegue até ter uma ideia do volume, falando nesse caso, realmente eu gosto de reduzir mais assim, ou mais assado, ou evito usar prótese, eu gosto de usar o implante nessas situações, porque vai tender a ficar pequena ou vai tender a ficar muito pesada. Então a gente consegue construir esse raciocínio clínico também em cima dessa volumetria. Então, muito legal para volumetria e para a gente poder calibrar volume. Então, a gente vai ali nas ferramentas e reduz 200, 300 numa redução mamária, por exemplo. O paciente, puxa, achei que ficou pequeno demais, ou não, acho que não, tem que reduzir mais. Uma prótese um pouquinho maior, um pouquinho menor, vamos levantar, vamos estreitar, vamos enxertar gordura. E a gente consegue com essas ferramentas ir mexendo ali, não que a gente vai chegar no resultado, mas mostrando o que a gente vai buscar. Então é, na verdade, a construção de um projeto aí conjunto, e é legal que nessa hora os pacientes vão tendo algumas dúvidas, a gente vai conseguindo olhar. E claro, junto com as fotos de pacientes operados, então cada mama é de um jeito, cada mama tem vários detalhes de pré-operatório, qualidade de pele, volume, mais ou menos flacidez, já tem prótese ou não tem prótese, o paciente com uma mama mais glandular, mais densa, mais caimento ou menos. Então é algo muito variável, é impossível de contemplar tudo isso no digital e simular, mas é bem interessante para a gente fazer uma análise bem detalhada aí das mamas. Depois disso a gente vai para toda a parte de exames pré-operatórios, então a gente já faz a solicitação dos exames pré-operatórios, já vemos toda a parte funcional, toda a parte de pré-operatório, e a paciente já passa também com a Sueli, então a nossa gerente, para ver toda a parte de orçamento, hospital, dinâmica toda de fluxo de pagamentos, como é que funciona o hospital, como é que funciona prótese, equipe, etc. O que dá para pedir pelo convênio, que o convênio possa ajudar ou não, no caso da diástase, da hérnia umbilical, então a Sueli já consegue esmiuçar todos esses detalhezinhos, o paciente já sai daqui com uma super avaliação legal, né? Sabendo todo o nosso planejamento. Nessa hora a gente termina a consulta e eu com a Carla, nossa enfermeira. A Carla participa de todos os exames também dos pacientes, ela que faz as fotografias para o software da Crisalex, a bioimpedância. A gente faz um vídeo para detalhar, desenhar na foto do paciente, detalhar tudo que a gente planejou ali em termos de procedimento. Isso é muito legal para o paciente ter, como depois, para às vezes ela veio sozinha na consulta, poder discutir com o marido, poder discutir com a mãe, poder discutir lembrar mais para frente, discutir com a amiga, às vezes que está, ou irmã, que está também ali dando apoio para esse procedimento. E para a gente também, porque aí mais próximo da cirurgia a gente vai revisitar não só o prontuário, todos os detalhes, todos os exames, mas também esse vídeo que a gente ali, com tudo fresquinho na cabeça, né, detalhou, explicou e mostrou nas fotos, que a gente consegue então refinar, buscar esses detalhes todos para no dia da marcação estar com tudo isso bem fresquinho ali para fazer para o dia realmente da realização. A partir daí, então, a paciente já sai com uma boa ideia, com todo esse conteúdo, com todos esses exames, bioimpedância, etc., para ver se a gente, para decidir se é algo que a gente já pode programar, que a gente tem que fazer algum preparo, uma perda de peso, uma adequação, ou algum exame, alguma reposição para daí programar. E aí a paciente já consegue sair com todas as informações para pensar, para planejar. E aí, é muito legal quando a paciente define pela cirurgia, né, em contato aqui com a Suelen, com a nossa gerente, escolhe uma data que vai ter ali aquele momento mais adequado para o trabalho, que vai ter apoio para uma boa recuperação.
a gente consegue, então, começar as consultas, né, a jornada aí do pré-operatório. E aí tem pacientes que vão ter ainda muita dúvida da parte técnica, ou começam a pesquisar e começam a ficar com alguma dúvida, e aí podem passar em retorno comigo em consulta online. Em geral, os pacientes preferem, porque como já tem as fotos, exames, tudo, a gente consegue muitas vezes tirar essas dúvidas finais na consulta online. E aí passo, então, com a doutora Evelyn, da equipe da anestesia, é muito legal para tirar todas as dúvidas da anestesia, o que a gente chama de avaliação pré-anestésica. A doutora Evelyn fazendo todo o checklist aí de medicações que usa, de alergias que tem, exames para fazer uma boa avaliação pré-anestésica, para lá no dia, na anestesia, ter uma nova conversa com o anestesista, mas já ter tudo muito detalhado, né? O que precisou ser ajustado já, ajustado, alguma medicação que vai ter que suspender, algum exame que vai ter que colher novamente, alguma avaliação pré-operatória que vai precisar fazer por alguma alteração que vier nos exames, alguma reposição vitamínica. Então, toda essa parte acaba já acontecendo no pré-operatório, evitando surpresas. Esse preparo, né? E aí passa também com a Carla, nossa enfermeira, para discutir tudo de detalhes importantíssimos. Cinta pós-cirúrgica. Detalhes de cuidados pós-operatórios, desde posicionamento, puxa, uma abdominoplastia, uma mini, vamos ter que alugar uma cama hospitalar, vamos usar um travesseiro triângulo, meia pós-cirúrgica, como é que vai ser o tempo de uso, vai ficar com dreno ou não vai ficar com dreno, como é que cuida desse dreno. Então ele consegue esmiuçar muito isso, curativo, né? Receber todas as receitas já do pós-operatório, então a paciente já vai tendo muita informação, isso vai deixando elas mais tranquilas, né, para ter bem informadas, né, bem preparadas para a cirurgia. E ainda passa mais próximo com a Ana, nossa psicóloga, super querida, super experiente, né, psicóloga, extremamente experiente nessa rotina de perioperatório. Então é muito legal porque ela consegue fazer o que a gente chama de acolhimento psicológico. Então, próximo ali à cirurgia, ela consegue ter essa consulta com a paciente, em geral online, para facilitar para os pacientes, confortável. Poder, claro, na reta final começa a bater aquela ansiedade, todo mundo, né? Uma cirurgia tira muita gente da zona de conforto, né? Anestesia e tal, e consegue nesse momento ter esse contato, que é muito legal, compartilhar todos os detalhes, todas as inseguranças, ter essa conversa muito aberta, e aí a paciente vai ficando cada vez mais segura, cada vez mais confiante, estando bem informada, para daí sim, no dia da cirurgia, a gente conseguir se encontrar, fazer todo o desenho, a marcação, o planejamento, tirar as últimas dúvidas, fazer as fotografias todas, para daí a gente poder, depois de toda essa avaliação, né, desde a pré-consulta ali, tudo muito bem feito, cada uma das etapas a gente tem um pré muito bem feito, paciente muito bem, muito redondinha, né, os preparos, tudo, para daí a gente fazer a melhor cirurgia possível. E aí, claro, veio o pós, que deu um outro capítulo, né? O pós também tem que ser impecável nessas cirurgias do pós-gestacional.